fazer em 400 anos. Foi feito em 6 meses por um homem. Um homem enviado por Deus. Moldado por Deus. Cheio de Deus. E incendiado por Deus. João Batista. Concordo com Bounds quando diz que Deus leva 20 anos para reformar um pregador. A preparação de João foi feita na divina universidade do silêncio. Deus matricula nela todos os seus grandes homens. Embora Cristo tenha feito a sua interpelação a Paulo, um fariseu orgulhoso, legalista, de intelecto privilegiado e linhagem invejável, na estrada de Damasco, mesmo ele precisou passar 3 anos na Arábia para se esvaziar de tudo isso e desaprender o que aprendera, para que finalmente pudesse afirmar: Deus revelou-se em mim. Deus pode preencher num minuto o que nós levamos anos para esvaziar. Ah, aleluia! Jesus disse: ide, mas também ordenou: permanecei até que. Aquele que resolver passar 1 semana fechado num aposento, a pão e água, sem nenhuma leitura a não ser a Bíblia, sem companhia alguma a não ser do Espírito Santo, as águias voam sozinhas. Os leões maiores caçam sozinhos. As almas grandiosas vivem sozinhos. A sós com Deus. É muito difícil suportar tal solidão. É impossível apreciá-la, a não ser que acompanhado de Deus. Realmente, João conseguiu ser grande. Ele foi grande em 3 aspectos. Grande na sua fidelidade ao Pai, pois preparou-se durante tanto tempo
para pregar por um tão curto período. Grande em sua submissão ao Espírito, andava ou parava, de acordo com as orientações dele. Grande nas afirmações que fez sobre o Filho, apontando Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, apesar de não ter se avistado com ele antes. João era uma voz. A maioria dos pregadores não passa de ecos. Pois, se prestarmos bem atenção, saberemos dizer quais os livros que andaram lendo. E notaremos que citaram muito pouco do livro. E hoje, só uma voz. Voz de um profeta, enviado do céu para pregar aos pregadores. Só este conseguiria despertar o coração dos homens. Só quem tem um coração quebrantado é capaz de levar outros ao quebrantamento. Irmãos, nós temos equipamentos, mas não temos poder. Temos ação, mas nenhuma unção. Barulho, mas não avivamento. Somos dogmáticos, mas não dinâmicos. Todas as eras têm iniciado com fogo. E todas as vidas, sejam de pregadores ou prostitutas, vão findar em fogo. O fogo do juízo para alguns, o fogo do inferno para outros. Wesley diz o seguinte em um dos seus hinos: salvemos as almas do fogo do inferno, aliviando-lhes o tormento com o sangue de Cristo. Irmãos, temos uma só missão: salvar almas. E no entanto, elas estão perecendo. Pensemos nisso. Existem milhões, centenas de milhões, talvez milhares de milhões de almas eternas que precisam de Cristo. E sem a vida eterna, elas irão perecer. Que vergonha para nós, que horror, que tragédia. Cristo não desejava que ninguém se perdesse. Irmãos pregadores, hoje há milhões de pessoas seguindo para o fogo do inferno. Por que nós perdemos o fogo do Espírito? Essa geração de pregadores é responsável pela atual geração de pecadores. Diante das portas de nossas igrejas passam todos os dias milhares de pessoas que não foram salvas, porque ninguém lhes pregou. E ninguém lhes pregou porque ninguém as amou. Dou graças a Deus pelo grande trabalho que é realizado nos países estrangeiros. Contudo, é muito estranho que aparentemente tenhamos maior preocupação por aqueles que se encontram do outro lado do mundo, os que moram do outro lado da rua. Apesar de todas as nossas campanhas e nosso evangelismo de massas, o número dos que são salvos se limita a centenas. Enquanto que, se cair uma bomba atômica por aqui, irão aos milhares para o inferno. Não tem fundamento a afirmação feita por alguns de que a pecaminosidade atual não tem paralelo em outra época da história. Jesus disse o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A descrição, como foi nos dias de Noé, encontra-se em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade dos homens havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o mal era total. Todo o desígnio era contínuo, continuamente mal. Era assim, e assim é. Hoje o pecado está recebendo uma fachada de embelezamento, está se popularizando, entrando por nossos ouvidos através dos rádios, pelos nossos olhos através da televisão e das capas de revista. Os membros da igreja se acham saturados das pregações e cansados dos ensinos que ouvem, e estão saindo dos cultos da mesma forma como entram.
sem visão e sem fervor algum. Ó Deus, envia para esta geração 10.000 João Batistas para arrancar os curativos que os moralistas e os políticos colocaram sobre o pecado das nações. Assim como Moisés não pôde deixar de notar a sarça que ardia, assim também ninguém vai se enganar quando e o fogo que ardia neles extinguiu a violência do fogo. Eles saíram. E dele, do fogo, saíram chamas missionárias. Centelhas que incendiaram o coração de mártires e atearam o fogo do avivamento. Há cerca de 200 anos atrás, Carlos Wesley cantava: "Ah, que fogo sagrado! Que o fogo sagrado possa começar a arder em mim, e queime a escória dos desejos vis, e faça os montes ruir." E o Dr. Hatch levantou o seguinte clamor: "Sopra em mim fôlego divino, até que me torne inteiramente teu. Até que o que há de terreno em mim arda com o fogo dos céus." O fogo do Espírito Santo destrói, purifica, aquece, atrai e enche de poder. Existem alguns crentes que não sabem precisar a data em que foram salvos. Mas ainda não conheci ninguém que tenha sido batizado com o Espírito Santo e com fogo, que não saiba dizer o momento em que isso aconteceu. São estes homens que abalam os povos e conquistam para Deus. Como Wesley, que nasceu do Espírito, foi cheio do Espírito e viveu sempre no Espírito. Os automóveis só rodam depois de receberem uma centelha de ignição. As pessoas que não se movem, nem se comovem, são as que receberam quase nada de fogo, ou ainda nada dele. Amados irmãos, a Bíblia fala de uma sentença mais pesada para os pregadores, pois para eles haverá maior juízo. Tiago 3:1.
Pode ser até que quando eles estiverem perante o trono do julgamento divino, os pecadores lhe digam: pregador, se o Senhor tivesse o fogo do Espírito, eu agora não estaria indo para o fogo do inferno. Como Wesley, eu também creio que os crentes precisam experimentar o arrependimento. A promessa do Pai é para você. Então agora, onde quer que esteja, numa missão no estrangeiro, numa casa rica e confortável, ou num gabinete pastoral, se estiver sentindo-se quebrantado, pronto a render as armas, ajoelhe-se e faça as suas palavras da seguinte oração: manda, Senhor, manda o fogo para fortalecer o meu coração, e eu viva para salvar o mundo que está perecendo. Em teu altar agora deposito minha vida, meu ser. Em sinal de aceitação dessa minha oferta, peço-te, envia sobre ela o fogo divino. Hoje temos uma igreja fria, no mundo frio, porque os pregadores estão frios. Manda o teu fogo, ó Senhor.